Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É uma alegria imensa ter vocês aqui comigo hoje. Sabe, na nossa jornada da vida, todos nós, sem exceção, enfrentamos gigantes. Gigantes que têm nomes diferentes para cada um de nós. Medo, ansiedade, incerteza sobre o futuro, preocupações financeiras, problemas de saúde. A lista é longa, não é mesmo? E muitas vezes esses gigantes parecem enormes, intransponíveis e nos fazem sentir pequenos e impotentes. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre a arma mais poderosa que temos para vencer esses gigantes: a nossa fé. Não uma fé qualquer, mas uma fé viva, ativa, uma fé que vence o medo. Vamos pensar um pouco sobre o medo. O que é o medo? Em sua essência, o medo é uma reação natural. É o alarme do nosso corpo nos dizendo para ter cuidado, que há um perigo potencial. E isso é bom. Se não tivéssemos medo, faríamos coisas imprudentes. O problema não é sentir medo. O problema é quando o medo nos paralisa, quando ele deixa de ser um sinal de alerta e se torna uma prisão, quando ele dita nossas escolhas, limita nosso potencial e rouba a nossa paz. É aquele medo que sussurra no nosso ouvido: você não vai conseguir, isso é impossível, é melhor nem tentar para não se decepcionar. Quem nunca ouviu essa vozinha? É exatamente nesse ponto que a fé entra em cena, não como um passe de mágica que faz o medo desaparecer, mas como uma força que nos capacita a agir apesar do medo. A fé é a nossa convicção profunda de que não estamos sozinhos nessa batalha. É a certeza de que existe um poder maior, um Deus de amor que está conosco, que luta por nós e que tem um plano para a nossa vida. Um plano de esperança e de futuro. Na Bíblia, encontramos inúmeras histórias de pessoas comuns que, através da fé, realizaram feitos extraordinários e venceram medos gigantescos. Pense em Davi. Humanamente falando, a luta era impossível. Todos estavam paralisados de medo, mas Davi não se concentrou no tamanho do gigante. Ele se concentrou no tamanho do seu Deus. A sua fé não estava na sua própria força, na sua armadura ou na sua espada. A sua fé estava no Deus vivo, que já o tinha livrado de ursos e leões. Ele disse: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedra e a sua fé, Davi derrubou o gigante. A história de Davi nos ensina uma lição poderosa. A perspectiva muda tudo. O medo nos faz focar no tamanho do problema. A fé nos faz focar no tamanho do nosso Deus. Para qual dos dois você tem olhado? Quando olhamos para as ondas gigantes da vida, como Pedro, quando tentou andar sobre as águas, nós afundamos. Mas quando mantemos nossos olhos fixos em Jesus, na fonte da nossa fé, somos capazes de fazer o impossível. Talvez você esteja pensando: mas a minha fé é tão pequena. Não se preocupe. A fé não é sobre quantidade. É sobre o objeto dela. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. O grão de mostarda é uma das menores sementes, mas quando plantado, cresce e se torna uma árvore enorme. Assim é a nossa fé. Mesmo que pareça pequena, quando a colocamos em Deus, ela tem um potencial ilimitado de crescimento e de transformação. Então, como podemos cultivar essa fé que vence
o medo. Como podemos regar esse grão de mostarda para que ele cresça forte? O primeiro passo é alimentar a nossa mente e o nosso espírito com a verdade. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Quanto mais nos enchemos das promessas de Deus, menos espaço sobra para as mentiras do medo. A Bíblia está repleta de versículos que nos lembram do cuidado, do poder e do amor de Deus. Memorize-os, declare-os em voz alta. Quando o medo bater a porta, responda com um E. Está escrito, por exemplo, em Isaías 4:1 e 10, Deus nos diz: não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que promessa incrível! Não é uma sugestão, é uma ordem amorosa. Não tema. Por quê? Porque Ele está conosco. O segundo passo é a oração. A oração é a nossa linha direta de comunicação com o Pai. É no lugar secreto da oração que entregamos nossos medos, nossas ansiedades e nossas preocupações a Ele. É como se tirássemos um peso enorme das nossas costas e o colocássemos nas mãos daquele que pode carregar tudo. Filipenses 4, 6-7 nos orienta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Note que a promessa não é a solução imediata do problema, mas a paz que guarda nosso coração enquanto esperamos. Essa paz é o antídoto para o medo. Um terceiro passo fundamental é a ação. A fé não é um sentimento passivo, é uma convicção que nos leva a agir. Tiago, em sua carta, diz que a fé sem obras é morta. Muitas vezes, esperamos sentir coragem para depois agir. Mas o processo geralmente é o inverso. Nós agimos com fé, mesmo sentindo medo, e a coragem vem no processo. Dê o primeiro passo. Se o seu medo é falar em público, prepare-se e aceite um pequeno convite. Se o seu medo é de falhar em um novo projeto, planeje o melhor que puder e comece um passo de cada vez. Cada pequeno passo de fé que você dá, mesmo tremendo, fortalece o seu músculo da fé e enfraquece o poder do medo sobre você. Lembre-se de Davi. Ele não ficou no acampamento esperando Golias desaparecer. Ele correu em direção ao gigante. E, por fim, cerque-se de uma comunidade de fé. Caminhar sozinho é muito mais difícil. Ter irmãos e irmãs na fé com quem podemos compartilhar nossas lutas, que podem orar por nós e nos encorajar, faz toda a diferença. Quando estamos fracos, eles nos fortalecem. Quando pensamos em desistir, eles nos lembram das promessas de Deus. A comunhão é um presente de Deus para nos mantermos firmes na jornada. Sei que a vida pode ser assustadora. As notícias, as circunstâncias pessoais, o futuro incerto. Tudo isso pode gerar um turbilhão de medo dentro de nós. Mas hoje, eu quero te encorajar a fazer uma escolha. A escolha de não se render ao medo. A escolha de olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé. A escolha de alimentar sua fé, de orar, de agir e de caminhar em comunidade. Seu gigante pode parecer grande, mas o seu Deus é infinitamente maior. A tempestade pode ser forte
Mas aquele que está no barco com você tem poder para acalmar qualquer março. Não deixe que o medo te impeça de viver os planos maravilhosos que Deus tem para você. A fé não promete uma vida sem problemas, mas promete a presença de Deus em meio a todos eles. E a presença dele é tudo o que precisamos para vencer. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de avançar, apesar dele, confiando que Deus está no controle. Quero terminar com uma oração por você que está me assistindo. Pai querido, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está do outro lado desta tela. Tu conheces os medos, as ansiedades e os gigantes que cada um enfrenta. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha agora e encha cada coração com uma fé renovada. Substitua o medo pela confiança, a dúvida pela certeza do teu amor e cuidado. Fortalece-nos para que possamos dar passos de fé, mesmo quando não vemos o caminho completo. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossas mentes e corações e que possamos viver não como prisioneiros do medo, mas como filhos amados, corajosos e vitoriosos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final. Espero que esta mensagem tenha tocado o seu coração. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários qual gigante você está enfrentando pela fé. Vamos orar uns pelos outros. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!